Olá a todos, é um imenso prazer estar aqui participando, fazendo parte deste simpósio, né, do primeiro simpósio de educação e tecnologia. Agradeço a presença de cada um de vocês. O tema que me traz aqui hoje, acredito ser um tema muito relevante para a área de educação, que é o STEAM, Construindo Pontes para a Educação Inclusiva. Meu nome é Gabriela Bellini Gontijo, sou doutoranda da Univaz, Universidade do Estado do Vale do Sapucaí, e caso vocês queiram entrar em contato comigo, está aí a o meu endereço do Instagram. Para a gente começar a conversar, eu gostaria de perguntar para vocês quantos aqui estão presentes pensando ou vieram por conta do nome Educação Inclusiva. É um tema que está muito em voga, no mundo acadêmico, né, e eu também quis investigar um pouco qual é essa relação da educação inclusiva e o STEAM. Para a gente começar a conversar, eu trouxe uma perguntinha aqui para vocês. Quando a gente fala de educação inclusiva, qual é a primeira imagem que vem na nossa mente? Essa é a nossa sala de aula atualmente, né, nós estamos no século XXI e faz tanto tempo que a conformação é a mesma, que a gente não consegue mensurar. Acredito que vocês que estão aí, eu, né, e muitos outros vão estar estudando nessa conformação. E aí eu pergunto para vocês, e qual que é a relação dessa imagem com a educação inclusiva, né? Quando a gente pensa em inclusão, imediatamente a gente pensa em adaptações para alguns alunos com algum tipo de necessidade especial, né? Uma visão correta, nós que usamos óculos, a gente sabe que dependendo da posição onde nós sentamos, a gente não consegue ver, tem o reflexo do quadro. Além disso, a educação inclusiva, na maioria das vezes, ela é tratada como um anexo da educação, né. O que que eu quero dizer com anexo? Ela tem um foco muito específico para um público-alvo, né. E e aí eu falo para vocês, isso é uma visão muito restritiva, ignora a riqueza da diversidade humana e de todas as suas manifestações. Então, quando eu estiver falando aqui com vocês de educação inclusiva, eu estou tratando da educação inclusiva no seu âmbito geral, né, na sua totalidade, na sua integridade. Para a gente poder entender melhor, né, e construirmos aí algumas questões bem que possam nos ajudar a elucidar, eh a professora que eu trouxe como base, né, Maria Tereza Mantuan, vocês viram a referência dela no slide anterior, ela diz o seguinte, que a inclusão ela não é só sobre integrar, né, ela vai muito além, mas sim sobre transformar o sistema para atender a todos, sem nenhuma discriminação. É reconhecer a singularidade de todo estudante, né, com um valor que não tem ali um obstáculo. A educação inclusiva no Brasil, ela inclusive tem o seu marco, né, a sua lei, né, eu trouxe aí para vocês, caso tenha, alguma dúvida. E em cima dessa pequena reflexão da professora, né, que ela defende, eu trago uma outra questão. Como que a gente pode pensar numa reestruturação da educação, no sentido de rever as nossas práticas enquanto professores, e não só, quando eu digo professores, não só da educação infantil e do ensino médio, né, educação básica no contexto geral, ou da educação no ensino superior, para que celebrem todas essas diversidades, né, que realmente a gente acolha todas as necessidades dos nossos alunos. E que a partir daí, né, eles possam
ter uma formação integral para estarem preparados para esses complexos desafios que a gente vem percebendo ao longo dos anos aí, referentes ao século XXI, na questão de mercado de trabalho, soft skills, como incluir eh, os diversos tipos de aprendizagem e, e de necessidades, né? E aí eu respondo para vocês com tranquilidade a abordagem STEAM. Mas como que isso acontece? Acontece da seguinte maneira: para a gente poder entender como que a gente consegue colocar essas engrenagens funcionando de forma perfeita, de forma síncrona, vamos entender um pouquinho o que é a abordagem STEAM. A abordagem STEAM, ela veio da educação STEAM, né, ou STEM Education. Antes não tinha o A, eu já vou comentar com vocês, e ela traz a integração de áreas de conhecimento, né, a área de ciências da natureza, de tecnologia, engenharia e matemática, se pensarmos no STEM. Quando pensamos no STEAM, temos o A de artes. Eh, Esse modelo, ele é originário dos Estados Unidos, da época do governo do Barack Obama, né, então mais ou menos 2010 ali. E o STEAM Education, né, o STEM Education, ele nasceu da necessidade, lá no governo do Barack Obama, de formar profissionais que o mercado deles estavam com uma certa deficiência, né, sem essa mão de obra, de profissionais capazes de manter a competitividade tecnológica do país. Era uma época que os Estados Unidos estavam perdendo para outros países no quesito de tecnologia. E aí, eles deram essa ênfase nas áreas que mais são exigidas no quesito de evolução de tecnologias. Mas o grande marco para nós, né, e foi na verdade quando eh, o STEM Education se firmou como uma nova abordagem, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, foi quando a Georgette Uyakama, ela começou a questionar que, para além dessas áreas, precisava de uma integração o A, né, que vem trazendo aí a artes. Hoje a gente, quando pensa em artes, sabe que, para além de só criatividade, a artes, ela vai trabalhar muito além disso. Ela incorpora na abordagem STEAM, ela incorpora a humanidades. E não tem como hoje nós fazermos ciência, fazermos pesquisa, sem ter, esse olhar, né, humano, sem considerar a humanidade, né, as ciências sociais como um todo. E aí, o STEAM Education, então, ele vai reconhecer a necessidade desse A, por quê? Porque traz a ideia de criatividade, de inovação, e não se limitam a um pensamento lógico e analítico. O A, né, da artes aí, nesse contexto, vai então introduzir o design thinking, né, a empatia, a capacidade de expressão, a humanidade, que são elementos cruciais para um aprendizado holístico, né, para um aprendizado humano. Então, nós temos toda essa arcabouço, né, da educação, dessa integração, e a partir daí a abordagem STEAM começa a ganhar força nos países, né, não só aqui no Brasil. No Brasil é um dos países que demorou um pouco mais a chegar,
nós temos aí a Austrália, nós temos aí o Reino Unido, né, os países europeus ali. Já tive estudos que eu consegui ler da Turquia. E, claro, a África também tem algo, uma parte bem legal. Aqui na América Latina, eu vejo muito estudo da abordagem STEAM, da educação STEAM, nos nossos países vizinhos, né? Em Portugal também, e nós aqui. E aí, olha só como é que é legal a lógica do STEAM. Dentro de ciências, o S, né, ele então vai trazer questões, vai dar o suporte para questões do universo, de onde vem tudo. O T, a tecnologia, né, vai ser a ferramenta, o dispositivo de inovação usado para o aprimoramento dessas habilidades. O E, de engenharia, vai ser então o suporte, a bagagem de inovação, de criação, que proposta criativa vai ser essa? A artes, como eu falei para vocês, né, já, ela traz então a parte de humanidade, ética, né, toda aquela questão das ciências sociais, a ideia e a expressividade, né, expressão. E a matemática com os seus dados, né, essa base fundamentada em linguagens, em cálculos que atestam toda todo toda a ciência. Então, pensem comigo. Vamos imaginar aqui um projeto, tá? E esse projeto é a criação de uma irrigação inteligente, certo? Um dispositivo para irrigar ou uma horta ou o próprio jardim da sua casa, mas inteligente, porque, né, nossa vida é super corrida, nem sempre estamos em casa, podemos cuidar das plantas direito, então a gente precisa de alguém que cuide por nós. Neste caso, a inteligência. Vamos pensar assim, ó. O S na ciência e o M da matemática vai ajudar a nos entender, por exemplo, o ciclo da água, fazer os cálculos de vazão, quanto de água eu vou precisar, quanto dentro dessa vazão, o cálculo mais correto para que eu não tenha o desperdício de água, que é uma outra questão ambiental, né? O E da engenharia e o T da tecnologia vai nos ajudar a projetar e a programar, né, esse dispositivo. Então, que dispositivo vai ser esse? Então, nós trabalhamos aqui na criação de um protótipo. E a Artes vai garantir que esse produto tenha um design instrutivo, porque, né, não tem condição de ser qualquer coisa, acessível, ter uma estética agradável que vai, então vai agradar o cliente, conectado, claro, com todo esse rigor científico, né, com a engenharia, tecnologia, ciência e matemática, com a sensibilidade artística. Então, veja, quando a gente começa a pensar, então, na abordagem STEAM, né, e no papel de cada área, o que a gente consegue perceber? Que tem uma interdisciplinaridade, né? E a aprendizagem ela é baseada em projetos, porque eu tenho que integrar todas elas. Eu tenho um objetivo, criar um dispositivo. Mas a partir daí, quantos conteúdos por quantos conteúdos eu preciso perpassar para que eu tenha, então, esse dispositivo, né, com todo o rigor científico e essa sensibilidade artística. Então, essa aprendizagem baseada em projetos, né, e a interdisciplinaridade vão quebrar essas barreiras entre as disciplinas, conectando essas disciplinas, promovendo, então, a colaboração como uma força motriz de aprendizado. Porque vocês concordam comigo que dificilmente fazer sozinho é viável? Não, né, não tem como. A gente precisa de parceiros. Então, quando nós temos um projeto como esse, o que a gente pode integrar? E aí vamos pensar numa inclusão, tá? A inclusão num contexto geral.
Se for um estudante que tem uma deficiência motora, por exemplo, mas ele tem altas habilidades na área da tecnologia, ele com certeza vai poder nos ajudar, né, e ajudar a equipe e ser o responsável por escrever o código. Coisas que talvez uma outra pessoa, né, que tem uma extrema dificuldade na área de ciências, mas tem uma sensibilidade única na área artística, que de forma nenhuma vai impedi-lo de desenhar esse protótipo. Então vejam, são, necessidades específicas e não necessidades especiais. Isso é a questão da inclusão. E ainda pensando assim, numa sala, nós não temos 100% dos alunos que com certeza vão amar matemática. Eu sou professora de química também e com certeza nem todos amam química. A integração dessas áreas, a necessidade de ter a ajuda de cada uma dessas áreas é uma integração humana, é o compartilhar, é a inclusão de cada um com sua habilidade, demonstrando, né, e dando ao projeto o que tem de melhor em si. E aí, a gente consegue perceber que essa, interdisciplinaridade, ela vai quebrar essas barreiras, né. E e a partir daí a gente começa a costurar então esse viés de uma educação muito mais inclusiva. Essa lógica, ela vai se alinhar perfeitamente com o design universal de aprendizagem, também conhecido como DUA. O DUA, ele busca então remover essas barreiras de aprendizado, remover essas barreiras, né, de disciplinas, essas ideias, eh, de segregação e trabalha com uma questão de objetivo, né. Quando eu digo objetivo é: "Nossa, eu estou com um problema, como vamos resolver esse problema?", né. E o STEM se encaixa muito bem com esse design, em que sentido? Porque ele vai materializar, vai trazer a ideia de prototipação, vai trazer a ideia da base científica, vai trazer a ideia da sensibilidade das áreas humanas. Para quem não conhece o DUA, eu trouxe aqui uma ideia, porque ele é baseado em 3 contextos. O que vem, eh, da aprendizagem, então essas múltiplas, representações. No STEM, ou STEAM, né, hoje utilizado mais o STEAM, ele traz a sensibilização da ideia. Eu tenho um problema, então eu posso trazer um vídeo, eu posso trazer um texto, uma animação, um modelo físico ali para eles manipularem e a partir daí pensarem como vão desenvolver esse problema. Então, o que, né, esse o que da aprendizagem no DUA está muito relacionado com o instigar e o apresentar o problema para os estudantes na abordagem STEAM. O como da aprendizagem é como que você vai oferecer, né, como que você vai prototipar, como que você vai criar. Então ele traz, a cultura maker, né, ele traz a prototipação, ele traz o hands-on, né, a mão na massa, e oferece, uma liberdade expressiva para esse estudante criar. Né, e que está muito relacionado também com a liberdade de expressão que vem da artes, que vem da área da humanas,
né. Então, aqui vai entrar, né, os códigos, os protótipos, eh, as maquetes, a escrita do código, como que eles vão apresentar, as suas expressões orais, como que eles vão fazer o desenho, né, como que eles vão entregar o produto final do problema, né, da resolução do problema que eles tiveram, e o porquê da aprendizagem, que é o engajamento. Para eles chegarem no como, né, e aí é um ciclo, né, e aí vai de novo no quê. Para eles chegarem no como, eles precisam primeiro estar enganjados, e isso é feito lá no quê, para que conecte com a realidade, e a partir daí eles comecem a se questionar: "Espera aí, como que eu sei quantos litros de água eu preciso utilizar? O que que eu preciso saber para fazer este cálculo?", né. Então, a abordagem STEAM e o design universal de aprendizagem, ele trabalha muito junto. E quando a gente pensa nestes 2 integrado na educação inclusiva, aí descortina tudo. Fica tudo muito mais fácil de compreender. Olhem só, o STEAM, ele vai promover a aprendizagem interdisciplinar, unindo ciência, tecnologia, engenharia, artes e a matemática. O DUA vai garantir a acessibilidade, a equidade e oferecer múltiplos meios de engajamento, de representação e de expressão. A integração dos 2 vai favorecer uma educação inclusiva para todos, atendendo diferentes estilos, ritmos e necessidades. Essa convergência vai permitir, então, que todos os estudantes participem de uma forma ativa, efetiva e significativa, valorizando, então, a diversidade, eliminando barreiras físicas, cognitivas e as sociais. E aí sim, tendo uma educação inclusiva. Juntas, essas 2 abordagens, elas vão preparar os cidadãos críticos, criativos, comprometidos e inseridos em uma sociedade democrática e plural. Porém, a gente sabe que existe algumas dificuldades. Nem sempre essas dificuldades, eh, elas são visíveis. Eu trago uma aqui muito específica para vocês, que quando a a educação, a STEAM, né, começou a ser disseminada pelo mundo, nós, nos deparamos com uma barreira. Vocês devem ter percebido que a educação, ela atualmente é muito mais comercial. Vemos aí vários livros e, às vezes, esses livros, né, esses apostilados, né, não trazem toda uma educação, muita informação, a gente consegue perceber isso nas redes sociais, muita fake news, né. Mas, para além disso, eu acredito, eu acredito que, de fato, a integração da abordagem STEAM, ela com o DUA, né, ela vai trazer sim uma educação inclusiva. Por quê? Porque a educação inclusiva, ela promove uma sociedade mais justa, mais respeitosa, o que a gente ultimamente anda tanto precisando, né. Onde a diversidade, ela é vista como uma riqueza, porque, se depara tanto com tantos preconceitos hoje, né. Ou seja, eh, essa integração, ela nos ajuda não só trazer essa questão da diversidade, o respeito dessa diversidade humana, né,
de que cada indivíduo tem as suas particularidades, as suas singularidades e o seu potencial. Não temos, né, não somos iguais, né. E que cada um deles tem o direito, tem a capacidade de compreender e de contribuir com o que sabe, com o que tem de melhor ali para o mundo. E acredito que o passo que a gente precisa dar é na escola. Nós estamos ali, né, eu sou professora do ensino médio, estamos ali numa linha de frente, né, a gente precisa ajudar esses estudantes. Então sim, eu acredito na mudança real. Mas ela não virá com essas soluções prontas, como eu disse, como comercializam por aí, tá. A gente precisa sim ainda de políticas públicas, sim, ainda precisamos de novas estratégias. Nenhuma receita de bolo eu poderia trazer aqui, eu até tive um momento, eu poderia trazer aqui para vocês, algumas receitas, né. Olha, o passo a passo para você construir um projeto STEAM para trabalhar dentro da educação inclusiva. Mas às vezes esse projeto, se não funcionar com vocês, vocês, podem chegar para mim e falar assim: "Ah, né, mas a Gabriela colocou lá, ela dá certo, mas não está dando certo aqui, isso não serve". Então não, a gente precisa sim seguir uma estrutura, né, estou à disposição de vocês, caso vocês queiram entrar em contato comigo, pelas minhas redes sociais, a minha rede social ela é aberta, onde eu divulgo todo o meu trabalho enquanto professora e também enquanto pesquisadora, e gostaria de agradecer a presença de vocês. Espero ter instigado vocês aí um pouquinho mais, sobre essas questões, né. E só para deixar um momento de reflexão aqui, para capacitar os estudantes a se tornarem solucionadores de problema, a abordagem STEAM também os prepara para ser cidadãos empáticos e colaborativos. Que não apenas constroem protótipos e códigos, mas também constroem um mundo muito mais justo e solidário para todos. Muito obrigada.